Thaís, peguei o ônibus a noite toda para fazer entrevista no dia seguinte. Cheguei lá, fiz a entrevista e não era só uma entrevista, era uma entrevista e uma série de testes, ou seja, eu fiquei o dia todo na empresa. Foi oferecido apenas um lanche no meio da manhã e eu vim embora no outro dia, peguei o outro ônibus e quando cheguei em casa, além da fome que eu tava com pouco dinheiro para lanchar, para pagar minhas refeições, eu me senti acabada, humilhada e hoje faz 2 semanas eu ainda não recebi o retorno do recrutador. Bom, precisamos falar sobre isso, sobre situações como essa e a gente precisa falar de recrutamento humanizado. Eu tenho já há alguns meses levantado essa bandeira, falado abertamente nas redes sociais que a gente precisa mudar a maneira de fazer recrutamento e hoje sim, estou levantando a bandeira do movimento pelo recrutamento mais humanizado. A gente está falando de ser humano para ser humano e quando a gente está falando de um recrutamento humanizado, isso que a gente tem que ter em mente. Então, falando agora dos princípios do recrutamento que é mais humanizado, atender o candidato no horário, oferecer uma refeição, arcar com os custos de viagem, de deslocamento quando for em outra cidade, eu vejo que é algo básico, nem estou falando de humanização, é algo que a empresa tem que fazer, que faz parte do respeito pelo ser humano. Agora, quando a gente está falando de recrutamento humanizado, a gente está falando de 2 seres humanos que sabem exatamente que estão na mesma linha até hierárquica, só que naquele momento estão passando por papéis diferentes. Então, ou seja, um é candidato, o outro é recrutador. E não tem assim relação de inferioridade ou de superioridade. Então, ambos os profissionais precisam ter essa consciência. Esse é um dos princípios do recrutamento humanizado. Depois, claro, desde a comunicação com o profissional, a maneira mais carinhosa de escrever, não tão formal, a maneira também mais honesta e transparente no descritivo ali das atividades, no descritivo dos requisitos do cargo também é essencial e o acompanhamento e feedback constantes em todas as etapas do processo seletivo, elas também são essenciais. Nos cases que eu tenho feito, até porque eu estou oferecendo esse serviço para o mercado, então se a sua empresa quiser me contratar, eu faço o recrutamento humanizado por vocês ou eu ensino o seu time a fazer esse recrutamento humanizado, porque eu estou fazendo uma série de cases e nos cases que eu venho desenvolvendo, a gente pede vídeo currículo para o profissional, mas até na maneira de pedir esse vídeo currículo já é diferente. A gente faz toda a comunicação por WhatsApp, por ser uma comunicação mais instantânea, mais rápida, e a gente faz uma atividade em grupo antes da entrevista. E não pense que é uma dinâmica de grupo, que eu coloco todo mundo sob pressão, não, é uma atividade em grupo, onde eu, inclusive, tive a oportunidade até de proferir algumas palavras para as profissionais que participaram dos meus últimos recrutamentos, no sentido de acalmar aquele profissional, acalmar aquela pessoa que vai fazer, talvez seja a entrevista última do mês, seja a entrevista última esperança, tenha uma avó que inclusive acendeu uma vela em casa e toda a família está torcendo por essa profissional. Então a gente faz de uma maneira levando tudo isso em consideração e ajudando, deixando claro para aquela profissional que eu estou ali para falar o que há de melhor dela. E outro princípio básico também do recrutamento humanizado é que você sempre vai ter um canal depois do processo seletivo. Então, depois que a pessoa, no meu caso, fez o vídeo currículo, fez a atividade em grupo, daí passa por uma entrevista e, digamos, se ela achar que não foi bem, que aconteceu um acidente, naquele dia a performance dele ou dela foi péssima, ela depois tem um espaço, um link para responder uma pesquisa ou um e-mail de uma ouvidoria para dizer o que ela achou do processo seletivo e para dizer como que foi para ela participar. Você vai se surpreender, porque tem profissionais, eu já atendi profissionais que passaram a noite em velório
e saíram depois para ir fazer a entrevista no outro dia de manhã. Imagina se for uma dinâmica, uma atividade em grupo, provavelmente a energia desse profissional não vai estar alta e a gente talvez nunca saiba disso. Então é muito importante que o profissional tenha mais voz nos processos de recrutamento humanizado. Sei que esse vídeo tá ficando longo, já me sinalizaram aqui, ok, tenho muito mais para te contar. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema, se quiser receber mais material, se quiser receber inclusive como que foram os meus anúncios, mostrando, a gente fez dancinha para atrair candidato, logo eu que disse que nunca ia fazer dancinha na internet, então paguei a minha língua e já disse que paguei mesmo. Você pode pedir esse material que vai ser um prazer mostrar como que a gente tem feito, e se claro quiser me contratar, vai ser um prazer duplo estar na sua empresa e te ensinar como faz um recrutamento humanizado ou mesmo terceirizar, e a gente faz tudo para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.